subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. A Bíblia transforma as pessoas. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos juntos a lição agora de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. O propósito desse vídeo é lhe apresentar alguns subsídios para a sua aula. Lembre então aos seus alunos inicialmente que estamos estudando a supremacia das Escrituras e, portanto, ela é a autoridade final de fé e prática. Ela é inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Dito isso, lembramos então que se a palavra de Deus é autoridade, é infalível, é inerrante, então a sua mensagem transforma vidas. A sua mensagem tem origem em Deus e, portanto, ela transforma o entendimento das pessoas e nos faz compreender, conforme escreveu Paulo aos Romanos 12:2, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse propósito, nós apresentamos a lição em 3 pontos principais. Número 1, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Número 2, a Bíblia anula os conselhos do mundo. E o número 3, a Bíblia nos torna humildes. Vamos começar. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Subponto 1, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando os israelitas adentraram no deserto em direção a Canaã, eles negligenciaram a palavra de Deus e, por causa disso, eles não adentraram na terra prometida, exceto Josué e Calebe. E o escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 6, ele nos traz a lembrança esta realidade. Ele diz: aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. O autor aos Hebreus faz então um alerta para nós, os cristãos de hoje, a não cometermos o mesmo erro. Hebreus 4:11, o texto diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E é nesse propósito, então, que o autor aos Hebreus nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz. É Hebreus 14 e o verso 12. Aliás, 4 e 12. E é nesse contexto que ele está nos alertando que a palavra de Deus é viva e eficaz, lembrando a desobediência dos israelitas que no deserto sucumbiram e não adentraram a terra prometida. Do mesmo modo, todo aquele que desobedecer a palavra viva de Deus não receberá a vida eterna. Isso demonstra que a palavra de Deus reflete o caráter divino, porque Deus é a fonte de toda a vida. Em suma, a palavra de Deus é viva, porque o Deus da palavra é um Deus vivo. E os irmãos podem corroborar essa verdade com os alunos, dando a eles algumas referências bíblicas, como Hebreus 3:12, Hebreus 9:14, Hebreus 10:31 e Hebreus 12:22. Portanto, se a palavra de Deus é viva e eficaz, ela deve ser obedecida, a fim de se evitar juízo e morte, tal qual aconteceu com os israelitas no deserto. Desse modo, enfatizamos que não há ninguém e nada fora do alcance do poder da palavra de Deus. Ao ser aplicada, o poder da palavra revelará as nossas fraquezas e o nosso coração incrédulo e nos condenará. Por isso, a palavra de Deus nos desafia e nos reclama a tomar decisões acertadas. A palavra de Deus opera, a vontade de Deus jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito, conforme Isaías capítulo 55 e o verso 11.
É importante, então, enfatizar esse contexto para os alunos. Em que aspecto a palavra de Deus é viva e eficaz? Ora, os israelitas sucumbiram no deserto porque a palavra viva de Deus foi desobedecida. E nós, os cristãos, corremos o mesmo risco de não entrarmos nas mansões eternais se desprezarmos, se negligenciarmos a palavra viva do nosso Deus. Ao ponto de número 2, o subponto 2, trazemos a informação de que a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado a descreve com esta qualidade. Hebreus 4, verso 12, a parte B. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ora, a comparação da palavra de Deus como espada é um uso bem frequente no Novo Testamento. Esse uso figurado representa e simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Esse simbolismo transmite a ideia de que no julgamento divino a palavra de Deus será justa e terrível para com os desobedientes. Deus tem o poder supremo sobre as suas criaturas. Aqueles que se recusarem a escutar as suas palavras enfrentarão julgamento e morte, porque a palavra de Deus é espada penetrante. Um outro aspecto aqui a ser destacado, para que os professores possam usar como exemplo aos alunos, está no livro de Apocalipse. É o texto de Apocalipse 2,16, onde a igreja em Pérgamo, ela é ordenada, exortada ao arrependimento, sob pena do juízo pela espada da boca de Deus. Assim sendo, nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada de Deus. Essa espada, que é a palavra, diz o texto, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Hebreus 4 e 12, a parte C. Nesse aspecto, então, destaca-se que nenhum segmento de nossa personalidade fica fora do alcance da palavra de Deus. Tudo o que está acumulado no nosso interior e no nosso coração é espreitado por essa espada aguda e penetrante. Ela peneira todos os pensamentos e toda a altivez. Nada que está oculto no íntimo do ser humano deixa de ser desvelado pela autoridade dessa espada penetrante. Significa, então, que como espada penetrante, a palavra de Deus examina os nossos segredos mais obscuros e revela diante de Deus o nosso verdadeiro caráter, de modo que ninguém pode se esconder da autoridade da palavra de Deus. Então, ratificando, ela é uma palavra viva e eficaz, deve ser obedecida sob pena de sofrer prejuízo e condenação, conforme os israelitas no deserto, e ela é a espada penetrante que fiscaliza as intenções e os sentimentos dos nossos corações. E é isso que diz aqui o subponto 3. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica diz para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4,12, a parte D do versículo. Aqui, o coração é expressão do termo grego cardia, que, usado de maneira figurativa, representa as fontes ocultas da vida pessoal e inclui a nossa moral, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa razão, a nossa vontade, os nossos planos e os nossos pensamentos. Portanto, a palavra de Deus, ela é habilitada para julgar todo e qualquer sentimento em meu coração.
A palavra de Deus pode inclusive julgar os pensamentos antes deles se tornarem palavras e julgar as nossas intenções antes delas se tornarem em ações. Ela é uma palavra apta para discernir. O escritor aos Hebreus deixa então claro que nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. E aqui gostaria também de ressaltar com os professores e professoras, a fim de explicarem e deixarem claro isso para os seus alunos. A assertiva bíblica diz claramente que os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são reveladas pelo discernimento da palavra de Deus. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta. Segundo Hebreus 4,13, tudo está nu e patente aos olhos com quem devemos de tratar, que é Deus. Portanto, reitera-se que o nosso coração deve se render à palavra para sermos salvos. Do contrário, se nós negligenciarmos os ensinos da palavra de Deus, estaremos fadados à condenação eterna. Vamos ao ponto 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Aí o subponto 1, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece isso em 2 Coríntios 10, verso 4, parte A, quando ele escreve: as armas da nossa milícia não são carnais. Aqui, prezados irmãos e irmãs, o termo milícia é usado para designar um exército preparado para a guerra, um exército que está em batalha, um exército que está em combate contra um inimigo comum. A expressão, então, aponta para soldados de Cristo no campo de batalha contra o reino das trevas, contra o poder do mal e contra o diabo que lidera as forças e as hostes espirituais da maldade. E aí Paulo diz, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, não são estratégias humanas, não são comportamentos e posturas e atitudes que são formuladas pela razão humana, como por exemplo, o uso de subterfúgios, de conchavos, de ameaças, de calúnias, de difamações para tentar desconstruir o outro, para tentar intimidar o outro. Não, as nossas armas, segundo as Escrituras, elas não podem ser carnais. O poderio do nosso ataque, ele é espiritual e não carnal. Paulo usava estas armas espirituais no combate, as quais ele lista, por exemplo, oração, leitura da palavra de Deus, o amor, o poder do Espírito operando na vida do crente. Paulo não dependia de suas habilidades humanas e nem tampouco da sua autoridade como apóstolo. As forças demoníacas que se levantavam contra ele e o seu ministério eram derrotadas não por discursos e nem por argumentos ou por debates intermináveis, mas pela autoridade da palavra de Deus, da qual Paulo vivia diariamente. Assim, amados irmãos e irmãs, também nós devemos, tal como Paulo, usar a palavra de Deus como armas da nossa milícia contra o mal. O subponto 2 fala da destruição das fortalezas pelo poder da palavra. A Bíblia Sagrada afirma em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Esse mundo que jaz no maligno inclui pessoas que são controladas pelo sistema mundial maligno, ideologias, relativismos, pensamentos insanos, imoralidade sexual, toda obra da carne, ciúmes, invejas,
dissensões, heresias e toda sorte de prática carnal faz parte do mundo que jaz no maligno. Então, nós somos conclamados a usar a palavra de Deus para a destruição das fortalezas. O poder de Deus é capaz de destruir toda e qualquer fortaleza articulada, levantada por Satanás e pelos seus asseclas. O poder de Deus rompe as barreiras no campo pessoal. O poder da palavra de Deus muda o caráter das pessoas. O poder da palavra de Deus pode modificar o pensamento das pessoas, a mente das pessoas. Barreiras são colocadas por terra. Os corações dos homens, antes endurecidos pelo pecado, podem ser confrontados pela palavra. Por isso que a palavra destrói fortalezas. E por meio da palavra, uma libertação radical acontece na vida do ser humano. Ainda tratamos aqui no subponto número 3, que a palavra de Deus destrói falsos argumentos. A Escritura tem o poder de destruir os conselhos dos homens. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5 e a parte A. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. A autoridade da palavra de Deus pode destruir os raciocínios mentirosos dos homens. Por exemplo, as premissas falsas que são usadas para afastar as pessoas da verdade, conceitos e reivindicações arrogantes acerca de pretensas realidades, discursos falsos sobre tolerância, sobre amor, quando na verdade querem nos escravizar à prática do pecado, nos impedindo ou fazendo-nos omitir a pregação da verdade que contesta o pecado e liberta os pecadores. Tais argumentos falaciosos também podem ser aplicados às ideologias anticristãs que são propagadas pela imprensa, pela mídia, pela cultura, pela universidade, pela educação secular, tais como o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e outros tantos ismos que tentam desconstruir a nossa fé. A destruição desses falsos argumentos não se dá com passeatas, não se dá com manifestações de indignação, mas sim pela pregação da palavra de Deus, pela autoridade da palavra de Deus, que pode destruir fortalezas e ainda destruir falsos argumentos. Por fim, a palavra de Deus também destrói toda a altivez. Aleluia! O poder da palavra do Altíssimo é tão grande que aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Está em 2 Coríntios 10, 5, parte B. A altivez, prezados professores, se refere a toda a conduta que faz a oposição à fé em Deus. E aqui eu quero fazer esse destaque para os nossos professores. A altivez é toda a tentativa de desclassificar o poder de Deus. É toda a tentativa de impedir a conversão das pessoas. É todo o comportamento que tenta cercear a nossa liberdade de adorar ao Senhor. Todas as ações, seja do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, seja de pessoas próximas, de supostos amigos, de supostos colegas, tudo quanto é impedimento de eu servir a Deus e de eu falar e evangelizar em nome de Cristo é altivez. Mas a palavra de Deus tem poder para destruir todas estas incursões contra o reino e contra Deus. Assim, quero destacar que lá na viagem missionária, quando Paulo encontrou-se com o mágico Elimas Bar Jesus, na primeira viagem missionária realizada por volta do ano 47
da era cristã. Lá, aquele homem tinha um espírito de altivez, aquele homem tinha sutileza, aquele homem estava dominado por espírito maligno e tentava impedir o procônsul, o governador da ilha, a se converter. E Paulo teve discernimento e repreendeu o espírito maligno que estava na vida daquele homem e o chamou de filho do diabo, cheio do engano, cheio de malícia e inimigo da justiça e ainda de perturbador dos caminhos do Senhor. E pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, aquele mal foi desfeito. Assim, a nossa atitude hoje, como cristãos, também é enfrentar, pelo poder da palavra, todos os sofismas que se levantam contra o Evangelho e também todo o comportamento altivo, como rebeldia, soberba, jactância, orgulho e demais vaidades humanas que se levantam contra a palavra, contra o reino de Deus, que querem desconstruir a verdade. Nós vamos enfrentá-los, não com um comportamento mesquinho das armas carnais, revidando ofensa por ofensa, fazendo críticas que magoam, que também não contribuem em nada, mas estaremos usando o poder da palavra de Deus. Continuar a pregar, continuar a ensinar, continuar a divulgar o reino de Deus. Desse modo, uma pessoa que recebe a palavra, que escuta a palavra e que é convencida pelo Espírito de Deus e se converte, ela abandona os sofismas, abandona a altivez, abandona todo o mal e se transforma em uma nova criatura. De modo então, meus irmãos, que quero aqui fazer uma ressalva aos nossos professores novamente. Toda a nossa ação no campo político, no campo acadêmico, no campo ideológico, pode até produzir algum resultado, mas a nossa ação, ao pregar a palavra de Deus, é a ação mais eficaz. É ela que transforma de modo duradouro a vida das pessoas. As minhas ações políticas, ideológicas, meus discursos podem até influenciar um certo ponto, um certo nível e até um certo tempo. Mas o poder da palavra de Deus transforma vidas para sempre. Vamos agora então ao ponto número 3. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. O apóstolo João exortou os cristãos contra o amor ao mundo e tudo que o mundo oferece. 1 João 2,15. O mundo a que João se refere é o sistema iníquo, é a sociedade rebelada contra Deus. Então, a primeira razão pela qual não devemos amar o mundo é porque o amor ao mundo e o amor ao Pai são incompatíveis. O mundo está atolado na soberba, no orgulho, na arrogância, na jactância, na vaidade, e nós, os cristãos, somos exortados a não vivermos em soberba. A palavra de Deus nos ensina a viver humildes. A soberba é uma conduta vaidosa, uma conduta que almeja grandeza, uma conduta que espera pompa, uma conduta que busca honra, uma conduta que busca aplauso. A pessoa soberba, ela se porta buscando exaltação, ela pensa ser superior aos outros e busca alimentar o próprio ego, até muitas vezes desprezando aqueles que estão próximos de si e muitas vezes humilhando as pessoas que a auxiliam, que a ajudam. Desse modo, a palavra de Deus diz que Deus aborrece ao soberbo, ou resiste ao soberbo, e dá graça aos humildes, segundo Tiago, capítulo 4, verso 6. Cristo também é nosso exemplo de humildade, é o ponto de número 2, ou subponto 2. A humildade está relacionada com Jesus, ele é o exemplo de humildade, e a humildade é uma prática cristã, uma virtude cristã, é o subponto 2 e o subponto 3 que vamos abordar juntos. A palavra de Deus diz que a arrogância
precede a ruína. E também diz que Deus abate os soberbos e exalta aos humildes. A humildade, amados irmãos, se relaciona com cortesia, com gentileza, com submissão, e é uma condição em que o orgulho e a arrogância são anulados. Portanto, nessa perspectiva, a Bíblia Sagrada nos convida a ter uma vida de humildade. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, a Escritura diz que Cristo, mesmo sendo Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas se anulou, se aniquilou, tornando-se na forma de servo. A atitude fundamental que demonstra a humildade de Cristo está no ato dele se esvaziar para se tornar semelhante aos homens. Um outro exemplo de humildade de Cristo pode ser descrita no Evangelho de João, capítulo 13 e o verso 14, quando Cristo vai lavar os pés dos apóstolos. Cristo realizou tal prática não para demonstrar qualquer espírito de autopiedade ou de autocomiseração, como faziam os fariseus. O que Cristo está ensinando é no campo das ideias, não apenas a teoria, mas sobretudo a prática. Ele demonstra humildade, lavando os pés dos discípulos, não por ser um pregador de teorias, mas por ser o Filho de Deus que ensinava por meio do exemplo aos seus discípulos. E ele deixou o exemplo para ser aplicado, para ser repetido, e não no sentido literal. Cristo não está ensinando que eu devo sair por aí lavando os pés das pessoas. Cristo está ensinando que eu devo ter humildade, reconhecendo os outros superiores a mim mesmo. E por fim, a humildade como virtude cristã, então, deve ser vivida, praticada no nosso viver diário. Não uma humildade fingida, não uma humildade de cunho farisaico, mas uma humildade verdadeira, que reconhece Deus como Senhor, que reconhece que sem Deus nada somos, que reconhece que sem Deus nada podemos fazer, que reconhece que tudo que temos e tudo que somos foi Deus quem nos deu. Assim, acerca disso, esta verdadeira humildade, Cristo ensinou que para entrar no céu é preciso se portar com humildade. Os irmãos podem ler Mateus 18:4. Assim, finalizo, então, ratificando que ser humilde significa comportar-se com modéstia, reconhecer as próprias fraquezas, reconhecer a soberania divina. Todavia, ninguém consegue se portar com esta humildade ou com virtude alguma se não for transformado por obra do Espírito Santo, que revelou-nos a palavra de Deus e a sua soberana vontade. Assim, prezados irmãos e irmãs, a Bíblia transforma as pessoas. Vamos continuar pregando e ensinando esta palavra transformadora. Deus vos abençoe.